Beleza, estamos ao vivo. Salve, salve, galera. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pois estamos começando mais um podcast RPG com Jambu, que é um podcast pretensioso em que busca e tem o objetivo de colocar a galera do RPG do estado do Pará participando das discussões e da cena do RPG nacional, mesmo quando não dão licença para nós entrarmos. Então a gente abre a porta e pede licença depois. E aqui estamos, porque é a formação de 3 paraenses, 2 residindo e 1 não, mas vai representar aqui como convidado externo do estado do Pará. Já já apresento eles. Antes de mais nada, quem estiver por acaso no chat aqui conosco na roxinha, desejo boa tarde. Para quem for nos assistir depois ou nos escutar depois, desejo bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vão chegando, vão encontrando local confortável, seja no chão, na cadeira, na poltrona, no sofá, na parede, no teto, não importa onde seja. O importante é que vocês estejam confortáveis para participar deste podcast. Agora sim, pois esse podcast vai render muita discussão, vai render muita troca de ideias, inclusive contra-ideias, porque eu já avisei aqui para os participantes que provavelmente vou entrar contra-argumentos e eles vão naturalmente apresentar os seus e apresentar os seus argumentos. Esse é um espaço livre para que seja apresentado argumentos. Por quê? Qual é o tema? O que foi escolhido para discutir hoje? O tema é usar inteligência artificial para criar aventuras de RPG. Sim ou não? Calma. Vou explicar já já. Deixa eu primeiro aqui apresentar os participantes. Daqui, paraense, residindo no estado do Pará, está Jorge. Ele é aventureiro das mesas há mais de 15 anos, que começou a sua jornada com AD&D segunda edição e desde então mergulhou em diversos mundos, mas foi em Reinos de Ferro que encontrou o seu verdadeiro lar. Apesar de já ter narrado muitas campanhas, hoje em dia ele costuma estar do outro lado da mesa, vivendo personagens intensos como ladinos e rastreadores, sempre em meio a histórias recheadas de interpretação e intrigas políticas. Ele criou o seu primeiro universo, Marinos, quando ainda era criança, e desde então nunca parou de sonhar e construir. Suas inspirações vêm de autores como Tolkien, o George R. Martin e Edgar Allan Poe, que alimentam o seu desejo de criar narrativas ricas e profundas. Ele acredita que o maior presente do RPG são as amizades que nascem entre rolagens e dados. Jorge, dá um oi aí pra galera. Salve, salve galera, beleza? Tamo junto, Raga, Fabulário, uma honra estar com vocês e vamos que hoje promete. É isso aí. E outro paraense agora residindo fora do estado do Pará é o Fabulário, ou para os mais íntimos, o Fafá. Ele é um ator, improvisador e roteirista que encontrou no RPG uma poderosa ferramenta de transformação. Com sua paixão por narrativas envolventes e personagens marcantes, ele se dedica a explorar e ensinar essa arte, mostrando como o RPG vai além do entretenimento, tornando-se uma experiência imersiva e expressiva, seja através da criação de aventuras interativas, do ensino de regras de sistema ou do estímulo da criatividade através de seus vídeos. Ele busca inspirar jogadores a viverem histórias inesquecíveis e a descobrirem novas formas de interpretar e interagir tanto nos mundos fantásticos quanto no mundo real. Fafá, dá um oi aí pra galera. E aí, galera, muito prazer. Tava ouvindo aqui essa apresentação do Raga, pensei assim, e aí, será que essa apresentação fui eu que escrevi? Ou será que eu fiz em inteligência artificial? Vamos discutir isso aqui, muita metalinguagem no RPG, aqui hoje. Vamos lá. Então partiu. Então, gente, como o Fafá já adiantei mais cedo e o Fafá também já comentou, estamos aqui tratando do assunto do uso de inteligência artificial para criar aventuras de RPG. Esse foi um tema recomendado pelo Herman Duarte, que é um integrante da Associação Dungeon Belém,
E ele deu a seguinte explicação para mim quando ele lançou a ideia, que ele acha que pode ser usada a inteligência artificial como auxílio para coisas secundárias, como, por exemplo, criar tabelas de eventos aleatórios, nomes de NPC e lugares, dentre outras coisas. Mas roteiros ele não cria muito bem. Essa foi a argumentação do Herman quando ele lançou essa temática para discussão aqui. E agora eu me viro para as pessoas convidadas para que elas mesmas possam responder a pergunta: usar IA para criar aventuras de RPG, sim ou não? Jorge, tá contigo o primeiro comentário. Cara, assim, eu acredito que o criar com inteligência artificial não tem como, né? Se a gente for parar para analisar, o termo correto seria consciência artificial. Porque tu precisa alimentar ela, municiar ela de alguma coisa para que ela possa te ajudar, ela vai contribuir para a tua aventura, ela não vai fazer a tua aventura toda, né? Por mais hoje que existam sistemas totalmente dedicados ao uso, à utilização da inteligência artificial para gerar novas campanhas, gerar eventos aleatórios, tabelas, como foi comentado pelo... Como é o nome dele mesmo? O Herman. Pois é, como o Herman comentou, realmente, a utilização da inteligência artificial hoje, ela está presente no cenário de RPG desde quando foi difundida para todo mundo, né? Então, eu acredito que sim, mas que seja utilizado de maneira consciente, né? Então, pô, eu quero criar, já tenho toda a lore do personagem, só que eu preciso construir ele melhor, preciso apresentar ele melhor. Com uma inteligência artificial, ela poderia, com certeza, me auxiliar ali, né? Às vezes, criar o nome de um personagem memorável, né? Por exemplo, tem um personagem memorável numa crônica de Tordesilhas que eu tô narrando, a base dele eu já tinha, né? Um capitão, enfim, só que eu tava sem ideia de nome. Eu falei, não, aí eu fui na inteligência artificial, preciso de 15 ideias de nomes de personagem, tendo em vista que a lore base dele é essa, e me surgiram ideias interessantes, não só para o capitão, mas como parte da tripulação também. Eu falei, interessante, a gente pode adaptar isso aqui, usar isso aqui. Então, assim, vai muito da expertise do mestre em questão, ou do jogador em questão, saber como utilizar a inteligência artificial. Ela está ali para auxiliar, ela não vai fazer o teu trabalho, né? Então, utilizar a inteligência artificial nesse quesito, né, de cenário, vai muito aí, né? Agora, criar aventuras todas utilizando a inteligência artificial, eu não acho interessante. Apesar de gostar muito de inteligência artificial, ser um leitor assíduo de vários sistemas, né? Eu busco sempre entender um pouco sobre vários sistemas, até para me habituar, conhecer. E, por exemplo, eu conheci recentemente o Aruana. Sistema excelente, tem uma premissa muito boa. Então é sempre se adaptar, ver como é que eu posso aprender com o sistema. Então, eu digo 50-50. Sabendo utilizar a inteligência artificial, ela vai te beneficiar. Mas se você não tiver conhecimento prévio do sistema, ela vai só te prejudicar, porque você vai ver aquilo. Se você não tiver conhecimento do sistema, de lore, enfim, você vai tomar aquilo como verdade. Por exemplo, chegou um jogador uma vez a uma mesa que eu estava participando, que ele veio com um prelúdio impecável, mas diversos erros no sistema que a gente estava jogando. Então tem que saber muito bem utilizar. Esse pensamento. Perfeito. Agora nós vamos para as contribuições do Fafá. Cara, seguinte, dentro do meu canal, que é focado em RPG, presencial pelo YouTube e tal, eu tenho... valeu, Siqueira! Eu tenho jogado uma ideia que lá a gente está com quase 50 mil inscritos, então às vezes eu digo uma coisa, vai funcionar para várias pessoas, mas não vai funcionar para várias pessoas também, porque, graças a Deus, 50 mil inscritos, a gente vai ter vários pensamentos diferentes. Então, se alguém fala assim, estou querendo criar uma regra para armas que são melhores do que as outras, como é que eu faço? Eu dou um dano de um D4 a mais, ou dou um dano não sei o quê? Aí eu explico, olha, na minha concepção, existem materiais diferentes que você pode fazer e tal, elas dar mais dano, ou ser mais fácil de acertar, ou o crítico, ao invés de ser só 20, ser 19 ou 20, dão várias possibilidades. E sempre tem alguém que fala, não gostei dessa. E sempre vai ter gente que vai dizer, nossa, adorei essa. Então, eu descobri que, às vezes, quando a gente quer dar dicas para alguém, a gente não fala de uma dica.
a gente pega todo o espectro que existe. Entre o 8 e o 80, existe 71 números que devem ser muito bem trabalhados. Quando me perguntam, e aí, pode utilizar a inteligência artificial para fazer parte das suas campanhas? Numa escala entre 8 e 80, o que você quer dizer? Porque o zero é, não vou usar inteligência artificial em momento algum, nada, em ponto nenhum, vou escrever tudo aqui no meu caderno ou na minha barra de notas e vou usar aquilo. Ótimo, usou zero. Ou você pode usar tudo. ChatGPT quer uma aventura. Cria os inimigos, crie as imagens, crie não sei o quê. E cria tudo e você não faz nada. Então, entre o 8 e o 80, existem muitas coisas que a gente vai poder trabalhar. E o número que vai ser assertivo para a gente, seja o 78, que você vai deixar quase tudo a inteligência artificial fazer, seja o 12, seja o 33, o 49, é a sua bússola moral e ética que vai definir. Por exemplo, falou, se for para não fazer coisas muito detalhadas, como, por exemplo, uma tabela de inimigos aleatórios, eu acho que vale a pena. Mas quando você fizer essa tabela e cair, por exemplo, enfrentar 3 lobos gigantes, você vai no livro do jogador, ver como é que são os lobos gigantes, ou você vai perguntar para o ChatGPT quais são as fichas desses lobos gigantes que você me sugeriu para que eu enfrentasse. E aí? Aí você cria a imagem, tá, mas esses lobos gigantes, eu quero criar uma imagem. Aí eu crio a imagem do lobo gigante. Qual é o limite de saber quando a gente está usando pouco, quando a gente está usando muito? Eu acho que essas inteligências generativas, né, como o próprio nome já diz, ela não cria, ela gera. Se você é criativo, você consegue dar essa criatividade para ela trabalhar em cima. Mas se você não souber nada, ela te ajuda bastante. O Herman, que foi o cara que fez o questionamento aí, se ele só joga RPG com a galera dele e dentro das suas próprias aventuras, dentro das suas próprias mesas, é uma coisa. Se ele faz parte de uma editora de RPG nacional que quer fazer um financiamento coletivo utilizando as inteligências artificiais, aí já é outro peso e outra medida. Então, eu acho que essa nossa discussão vai ser muito boa, porque a gente vai fazer o podcast que for. No final dele, a gente vai falar, e aí, pode ou não pode? Espero que no final das contas a gente não chegue a uma conclusão, que a levada que a gente vai ter na conversa que vai designar as nossas próprias reflexões individuais. Muito bom. Então, com as falas de entrada do Jorge e do Fafá, vou trazer a minha aqui. Eu falei mais cedo para os dois que eu sou contra o uso de inteligência artificial para processos de uso de imagens não autorizadas. Eu não concordo com isso. Isso é um posicionamento meu. Quem estiver escutando, quem estiver assistindo, e aqui os demais não precisam concordar comigo, mas é o meu posicionamento. Tanto é que quando eu comecei a tomar conhecimento que algumas das plataformas não são claras com as fontes das imagens que eles utilizam para gerar imagens para terceiros, eu comecei a me sair deles. Mas não vou ser hipócrita. Eu uso inteligência artificial para outras finalidades e eu vou explicar, inclusive no RPG. Quando o Fafá ainda agora falou da questão da otimização do desafio, isso faz todo sentido quando estamos falando de jogos táticos como Dungeons and Dragons, Pathfinder, Tormenta, que o narrador, antes de colocar os desafios, ele precisa saber se os desafios estão à altura dos personagens das pessoas jogadoras. Porque muito provavelmente vocês que estão aí já devem ter visto algum TPK em que ocorreu porque o narrador pegou pesado demais na escolha dos adversários. Ou quando aquele desafio foi tão fraco que não fez um desafio de fato para quem estava enfrentando. Aí acabou ficando muito fraquinho. Muitas das vezes isso vai fugir da capacidade de quem está ali naquele momento, vislumbrando se vai ser o ideal. Você pode, aí eu acho bem legal, utilizar uma ferramenta de inteligência artificial para otimizar o desafio, porque, gente, como eu falei, jogos táticos envolvem muita estatística na rolagem de dados, nos dados dos personagens, dos dados dos monstros. É toda uma composição
que é estatística pura. Então, por que não utilizar uma inteligência artificial para ele te dar recomendações do que pode ser e o que não pode ser e desafio para um grupo de personagens? Eu acho interessante, acho bacana. Outro caso que é o meu caso. Jogos narrativos, como Mundo das Trevas. Não estou dizendo que Mundo das Trevas não tenha uma série de mecânicas e fichas que não possam ser lançadas lá numa inteligência artificial para otimizar o desafio. Contudo, Mundo das Trevas não é um jogo cujo objetivo é derrotar um monstro ou derrotar uma figura muito forte. Ele é um jogo que você precisa superar desafios de ambiente. O narrador vai criar um ambiente, vai criar uma situação e ele vai verificar se você tem capacidade para superar aquela situação, como por exemplo um desafio político, um desafio intelectual, ou por que não também um confronto físico. Aí as variedades já são um pouco maiores do que um jogo tático de enfrentamento de fichas, e aí fica mais difícil de você condensar. Contudo, eu, Raga, gosto de alimentar no IA as mecânicas, porque, mano do céu, tem mecânica pra caramba. Por exemplo, cada poderzinho de disciplina tem uma mecânica, tem um efeito e tem um alcance. E aí é difícil de controlar isso tudo na mente. Então o que eu faço? Eu vou alimentando, quem quiser saber eu uso o Copilot. O Copilot é da Microsoft, porque eu pago o pacote do Office 365, que ele me dá acesso ao Copilot com um pouco mais robusto de espaço. E aí eu vou alimentando as mecânicas, estou aqui alertando, eu não coloco o livro, até porque o Copilot não permite. Eu já experimentei colocar o PDF inteiro e ele já me retornou com a mensagem: não pode porque não tem direitos autorais para alimentar o PDF. Então, mas ele me permite pegar trechos, que é o trecho referente à mecânica e o sistema do poder, ou uma rolagem de dado, ou coisa parecida. E aí eu alimentei a inteligência artificial para ele me servir de consulta rápida. Alguém quer fazer alguma coisa, eu viro rápido para ele: olha, eu quero saber como é que é a mecânica do poder tal. Por exemplo, olhar mesmo memorizar lá de presença. Eu não estou lembrado se é esse o nome, mas é isso. E aí ele vai me responder: olha, mesmerizar. Mesmerizar, né? Aí ele vai dizer lá qual é a mecânica, quais são os atributos, quais são as habilidades que eu vou usar e o número-alvo de acerto que eu tenho que fazer. Para mim, isso tem funcionado. Que, mano, eu não consigo. Não sei se alguém aqui está aqui nos assistindo ou nos escutando. Se vocês conseguem gravar tudo, dou meus parabéns para vocês. Eu não consigo, não. Vocês são pessoas excepcionais e parabenizo-os por isso. Eu, Raga, como Hellis Mortal, como todo mundo aqui nesse planeta, eu preciso de ajuda, seja de um Excel, seja de um Word, numa procura do Word, ou de uma inteligência artificial. Mas, reitero, ele serve para mim como ferramenta de apoio, não de criação. Eu, Raga, prefiro ser o autor 100% de criação daquilo que eu estou colocando em jogo. Claro que eu vou usar suporte de inteligência artificial, mas no final a criatividade sou eu. Vou pegar as ideias dele e vou desenvolver uma criação. É até aí que eu me permito usar de inteligência artificial. E aí eu me viro agora para vocês dois, depois dessa longa fala entediante, e viro para vocês dois e pergunto: nesse processo, entre aspas, criativo de aventuras de RPG, o quão vocês já utilizaram, de experiências mesmo de vocês, nas campanhas? O que vocês de fato já geraram que foi bom e que foi ruim? Vamos falar dos dois lados, o bom e o ruim de uso de uma inteligência artificial. Jorge, suas contribuições. Raga, assim, é excelente, né, o seu posicionamento em relação à ferramenta de auxílio. É para isso que a inteligência artificial veio, para ajudar nós narradores, nós jogadores também, né? Já me beneficiou nesse quesito. Eu não estou sendo pago pela OpenAI, poderia, mas, por exemplo, eu já upei, tenho os agentes que a gente chama dentro da plataforma, né? De todos os principais sistemas que eu atualmente estou mestrando ou narrando, né? Então eu jogo as diretrizes que eu preciso lá dentro, tipo assim. Vou pegar um grande exemplo que eu utilizei, que foi de maneira benéfica. Eu estou narrando uma crônica de Vampiro à Máscara, terceira edição, e subi o livro base para a plataforma.
E comecei a falar assim mesmo, olha, preciso que você me ajude a estruturar o conceito pro príncipe da cidade, tendo em vista, aí eu coloquei um tema que está acontecendo atualmente na cidade, que é a COP30, né? Preciso que você adeque a lore desse personagem para, beleza, fez as diretrizes, montou algumas informações de ficha, se caso fosse necessário utilizar algum atributo, alguma disciplina ou alguma habilidade. Então, nesse quesito, muito me beneficia. Não só no quesito o príncipe da cidade, mas como todas as outras mecânicas de personagem. Então, como você falou, realmente, para quem consome Mundo das Trevas, sabe que são nuances muito grandes. Então, não tem como você, é humanamente impossível você decorar, vou jogar tal disciplina, tá, mas é o que versus o que? Não tem como. Por mais assíduo que o leitor seja, por mais consumidor de produtos e o sistema que o produto sistemas que o narrador leia, não tem, é humanamente impossível. Então, colocar ali para nos beneficiar nesse quesito que você comentou, realmente é extremamente válido, né? Existe, por exemplo, existe uma outra inteligência artificial que muito me ajuda na questão de como funciona determinados tipos de jogadas específicas, porque só quem é narrador sabe que às vezes a gente cria a crônica, só que aí o personagem, um abençoado, para não citar outro nome, vai totalmente fora da linha de raciocínio que a gente estava tendo. Toma alguma atitude, faz alguma coisa que a gente não estava preparado. E eu uso, por exemplo, o Perplexity, que eu consigo integrar ele nas mesas online que eu tenho, e automaticamente, quando o jogador pergunta, eu sinalizo para ele, olha, ele fez isso e isso. O que que eu deveria, o que pode ser feito? E automaticamente ele me dá uma resposta que eu utilizo ou não. Mas aí é que a gente entra de novo no mérito que o Raga comentou agora há pouco. É uma ferramenta de auxílio. Tu não vai fazer exatamente o que está ali, porque se você não tiver conhecimento, você vai tomar aquilo como verdade e vai te prejudicar em muitos quesitos, né? Agora comentando pelo lado negativo, né, do que a inteligência artificial me causou. Por exemplo, eu fui convidado para para mestrar uma mesa de Tormenta na Usina da Paz, aqui no estado do Pará, né? E então, só que lá um jogador chegou lá e veio com uma ficha com dados totalmente errados, né? Com dados absurdos, assim, para quem conhece o cenário, e o cara vinha com poderes assim que eu fico, amigo, onde você tirou essas informações? Não, eu pedi na informação na inteligência artificial tal. O Flamengo tá totalmente errado. Não existe isso aqui dentro do cenário de Tormenta 20. Não existe isso aqui dentro do cenário que é proposto. Você parou para ler o livro? Ah, não, eu só coloquei lá que eu precisava de uma ficha do cenário de Tormenta. Não é assim que funciona. Então, para quem não conhece sistemas, não entende como funciona mecânicas, realmente é muito prejudicial, porque se você não souber o básico daquele sistema, você vai tomar aquilo como verdade absoluta e é irredutível. Tem pessoas que eu conheço, jogadores até antigos, que não, aquilo é verdade, está dentro do livro. Tá? Eu falei, filho, não existe isso. Mecanicamente é impossível determinada situação acontecer. Por exemplo, teve um jogador de uma mesa que eu participei, que ele veio com a proposta para a mestra em questão de trazer, por exemplo, falando do Mundo das Trevas, disciplinas além do nível 5. Para quem joga Vampiro à Máscara, já sabe que se por um vampiro atingir o nível 5 de determinado atributo, disciplina ou habilidade, é um bicho absurdo naquilo. Agora imagina o nível 6, 7, 8, 9 e 10. Existem suplementações que foram utilizadas, inteligência artificial, no próprio site da Vault, né? Então, para gente que tem gente que endeusa a Vault, enfim, a questão, então tem que ser realmente tomar muito cuidado em relação a isso. Porque você não pode tomar como verdade absoluta aquilo que está sendo criado, como o Raga comentou, e comentou muito bem, desenvolvido, o Fabulário também comentou, a generação, né, de conteúdo. Então, se você não tiver conhecimento base daquele sistema, você toma aquilo como verdade e prejudica sistema, prejudica jogo, prejudica roleplay e dificulta, às vezes, até em determinadas circunstâncias, até encontrar jogadores. Né? Então, essa é a minha pequena contribuição. Desculpa se me alonguei demais, mas esse é o meu posicionamento, é o meu ver. Perfeito. Rapidinho, Siqueira, qual era a característica desse personagem aí de Tormenta 20?
que tu falou que, mano, isso aqui não existe. Tu lembra qual era, assim? Tipo, Quer mesmo que eu comente? Manda. por favor, por favor. Era um troll arqueiro. Agora Eram sim, parceiros, beleza. fugindo 10 centavos. Vamos pegar um cenário medieval de fantasia como um todo. Gente, o troll é uma criatura absurda e forte. Mas, mano, pro cara ser arqueiro, ele tem que ter inteligência, ele tem que ter destreza. E como é que tu me vem com um troll arqueiro? Entendi já qual era a linha de raciocínio. E aí teve um narrador que eu comentei até, muito amigo meu, inclusive do Raga, não cabe citar nomes porque é antiético, mas ele falou assim mesmo, cara, mas tu leu pelo menos o prelúdio do personagem? Eu falei, amigo, não precisa ler prelúdio nenhum, não existe, cara, um troll arqueiro, velho. Não Posso tem fazer um como, cara. questionamento? Posso fazer um questionamento? Ah, fica à vontade, meu irmão. É porque tu entraste num campo que acaba, por muito que se questiona em D&D dessas limitações raciais para a pessoa querer jogar uma coisa ou outra. Eu não sou conhecedor do que tem em Tormenta, mas isso é uma questão que o Troll não permite ser hábil em arco, é isso? Na verdade, é assim, o troll em Tormenta e outras raças em si foi criado num livro de multirraças, foi criado por um fã, foi adotado, enfim, pela equipe, só que, cara, pô, tipo assim, pra começar, o Troll, ele começa, né, nesse suplemento que foi lançado em questão, ele começa com -4 em destreza. Uhum. Então aí, tipo assim, não vou impedir, tipo assim, eu não impedi ele no quesito de criar o personagem, vir com esse conceito totalmente diferente de mundo fantasia medieval, mas, cara, pô, como é que tu imagina um Troll arqueiro? Pensem, para analisar. Sim, sim, Ok, sim. um Troll arqueiro. É complicado porque o troll é força bruta Sim, em sim. todos os Ele sistemas que a foi. gente conhece, que a gente já viu, que a gente já consumiu. Então, assim, não é proibir o jogador de fazer um troll arqueiro. Mas, cara, dentro do sistema em questão que eu fui colocado para mestrar e que me propus a mestrar, não tem como. Entendi, eu entendi. É porque, assim, estamos falando de um jogo gameista, estratégico, cujo objetivo é derrotar um inimigo, que tem estatísticas e, naturalmente, combinando poderes e habilidades, consegue de uma forma mais fácil ou mais difícil derrubar. Mas em processos de imaginação, criação, é possível. É loucura? Concordo. Em termos táticos é loucura, mas é possível processo criativo. Por quê? Por exemplo, eu sou um exemplo vivo disso. Onde eu tô querendo chegar? Vocês já jogaram Diablo 2? Diablo 2 lá tem várias classes e eu gostava muito de jogar com a Amazona. A Amazona, ou ela é lanceira, ou ela é o Jaglin, que é aquela lança mais curta com escudo, ou ela é o arco e flecha. Eu, Raga, doido que sou, cansado de jogar mais do mesmo, que eu joguei pra caramba, eu resolvi fazer uma Amazona paladina. Botei uma espada na mão dela. Nenhuma das habilidades servia para ela, mas eu fui observando cada habilidade passiva e fui construindo a personagem. Sem sacanagem, eu derrotei o diabo. Deu trabalho? Deu um trabalho do cão. Mas fui superando as adversidades e consegui criar uma personagem que me deu uma diversão. O que é que eu tô falando? Eu tô falando de diversão pessoal. Então, não é uma crítica a você, Jorge, só para te dar claro, mas talvez se coloque atento pro que o cara quer se divertir. Por mais que seja uma loucura criar um troll arqueiro, mas vê se ele tá lá só montando uma ficha por montar, ou ele tá sendo sincero em querer se divertir com um troll nessa formação. Porque a gente acaba... porque essa é uma discussão que não é para hoje. Quero só dar alerta aqui para quem está nos escutando e nos ouvindo, que hoje a gente está falando de inteligência artificial, mas essa discussão do que a raça permite ou não permite, ela cai naquela mazela do racismo, que era divulgado nos jogos. Então, em processos criativos e diversão, eu não quero dar margem para essa conceituação racial. Mas de qualquer forma, Jorge, desculpa se eu te interpelei muito mal ou coisa parecida. Não, que isso, assim, Raga, agora,
Eu achei interessante o conceito dele, né? De um troll arqueiro. E eu fiquei com aquilo martelando durante dias na minha cabeça. Eu falei, troll arqueiro, troll arqueiro. Aí, vamos chegar no mérito da pauta da reunião hoje. Eu falei, não, tudo bem, vamos usar aqui o nosso amigo GPTeco. Não está Uhum. patrocinando, então não podemos citar nomes. Mas, inclusive, o OpenAI, se quiser patrocinar aqui o RPG com Jambu, agradecemos. Transcrição para outros idiomas, né? Mas assim, voltando. Então eu peguei, fui com aquela concepção. Eu falei assim mesmo, olha, entendendo que sou um mestre em uma campanha de Tormenta 20, aí eu upei de fato o livro, desenvolva a lore para um personagem que tem como conceito um troll arqueiro. Meus amigos, se vocês olharem aquilo, ficou impecável. Mas do jeito que foi me apresentado, a distribuição que os pontos que ele fez, realmente não teria como. Né? Não teria como. Porque por si só já começa com -4 em destreza. Então, Uhum. assim, para um arqueiro, tu não ter destreza é a mesma coisa que tu dá sei lá, um arco e flecha para um pistoleiro. Ele vai saber usar? Vai. Vai ter muita dificuldade? Vai. Mas isso vai muito dizer. Por exemplo, existem jogos que são dados através de dados e através de dados e só ficam em dados e morrem em dados. E tem os famosos storytelling, né? Que através de uma mecânica, eu vou te dizer, olha, dependendo de como você falar determinada circunstância, eu vou te dizer se eu aumento a quantidade de dados, ou eu, em algumas linguagens, algumas pessoas utilizam, eu aumento ou eu vou diminuir a tua dificuldade mediante ao que você me disser daquilo. Então vai de sistema para sistema, vai de lore para lore, vai de mestre para mestre, mas só que existem sistemas D&D foi durante muito tempo muito engessado em questão a regras. Ele não te abria margem para explorar situações como essa, um troll arqueiro. Eu já vi, por exemplo, também eu já vi um orc paladino. Então, assim, depende muito de sistema para sistema, de narrador para narrador. Mas eu achei muito interessante depois, agora utilizando a inteligência artificial para ver que sim, seria possível, mas do jeito que ele apresentou o personagem dele, do jeito que foi construído, o prelúdio dele não se tornava viável. Uhum. Mas aí a gente volta pro mérito. Vai muito do mestre, do interpretar do mestre, do querer do mestre. Né, Fabulário? Conta aí pra gente agora. Então, eu acho que os dois palitos que eu posso adicionar aí, né, nessa fala é o seguinte: aquela minha regra do entre o 8 e 80, existe 71 números que devem ser utilizados, ela funciona muito bem no RPG, porque o RPG ele é um jogo paradoxal. Ele é um jogo de regras, na qual é muito legal quando você abstrai das regras. Ele é um jogo de interpretação, mas que é limitado às regras que devem ser quebradas e é uma loucura, é uma loucura. Por isso que é muito difícil explicar o que é o RPG, como se joga RPG, a essência do RPG. Mas os dois palitos que eu posso adicionar quando eu jogava AD&D, só humanos podiam ser paladinos. Então eu fiz um elfo queria ser paladino, mas ele era guerreiro. Então fui fazendo a minha ficha. Quando chegou no sexto nível, eu sempre rezava aos deuses, fazia umas honrarias assim, mas só de personagem, porque eu não sabia que eu não ia virar paladino. Aí eu fiz uma reza lá antes de começar um combate. O mestre falou assim: olha, se vocês sobreviverem a esse combate, próximo nível que vai passar para o sétimo, não vai ser sétimo de guerreiro, vai ser sétimo de paladino. A gente apaga toda a tua ficha de guerreiro, escreve tudo de paladino e vira paladino. Aí eu falei, mas mestre, isso é contra as regras. O pequeno fafazinho de 1998, né? Mas, mestre, isso é contra as regras. Aí ele falou, esquenta não, tu merece ser um paladino. Claro, ele me conquistou e ali ele criou um RPGista que ia durar mais 25 anos e ia ter um canal no YouTube. Ali ele me cativou. Por quê? Porque ele quebrou as regras em prol do meu personagem. Ou seja, eu não vejo uma coisa tão absurda assim. Eu fui doutrinado a não achar uma coisa tão absurda um troll arqueiro. Porém, aí a gente vai colocar a adversativa, é, dentro do que é estruturado do que é o RPG, entre o 8 e o 80, tem a criatividade, que é a loucura que eu boto na minha cabeça, e as regras, que é para tentar fazer com que essa loucura se enquadre nas regras. O problema que eu imagino é que esse cara não pensou em fazer um troll, pensou, caramba, sabe o que seria bacana? Eu já joguei com elfo arqueiro, já joguei com meio orc arqueiro, joguei com halfling arqueiro, acho que um troll arqueiro ia ser bacana. Não, ele não fez esse processo.
eu costumo relacionar isso ao bolo de cebola. Imagina, tem bolo de cenoura, tem bolo de chocolate com pimenta. Aí alguém fala assim: eu quero fazer um bolo doce com cobertura de chocolate, um bolo de cebola. Se você achar que é só você fazer uma massa de bolo e no final jogar umas cebolas picadas assim, ou cebola inteira, porque tu não entende nada de cozinha, se tu botar uma cebola inteira dentro de uma massa de bolo e depois achar que vai ficar gostoso, vai dar ruim. Porque você tem uma idealização, mas você não sabe quais são os caminhos e os percursos que você faz até chegar nisso. Se você quiser fazer um bolo de cebola, você tem que fritar a cebola, caramelizar a cebola com açúcar e não sei o quê, fazendo um monte de coisa para ir colocar numa massa de bolo específica, porque a cebola tem toda a acidez para construir um bolo de cebola. Um bolo de cebola não é só botar cebola dentro de um bolo. Então, jogar de troll arqueiro, eu consigo imaginar, assim como um bolo de cebola. É muito difícil a gente estruturar, mas eu consigo imaginar com a força do meu cérebro se o mestre falar: ó, um troll arqueiro tá liberado, curti a ideia. Posso pegar uma classe, sei lá, que utiliza força no arco e joga mesmo. Não sei se tem dentro de Tormenta 20, faltou ler o livro, porque como não sou patrocinado pela Jambô, não estou lendo. Só quando for patrocinado, eu leio. Aí explico no canal e o caramba quatro. Então, eu consigo ver um troll arqueiro funcionando beleza, mas por alguém experiente que sabe como é jogar com um troll guerreiro, com um troll bárbaro, que já jogou com um elfo arqueiro, que já jogou com alguma coisa. Agora, se você chega no chat GPT e fala: eu quero a melhor classe e a melhor raça para uma aventura de 5º nível de Tormenta 20. Pode usar todas as raças de todos os livros, tudo que já foi produzido até hoje. E ele me manda: você pode ser um ótimo o Centauro Ladino. Eu vou falar: nossa, bacana, Centauro Ladino. Apesar da nossa experiência inicial, falar: o quê? Um Centauro Ladino? Existe a possibilidade. Mas para existir essa possibilidade, a gente tem que passar por todas as outras possibilidades que a gente já experienciou, existe a palavra? Experimentou, que a gente já fez uso de outras. Então, esse que é o problema no ChatGPT ou de inteligências artificiais para RPG. Às vezes ele vai te colocar num negócio, mas ele mesmo não entende direito o que é o RPG. Ah, eu quero narrar uma cena épica. Então os dragões se uniram em um feixe que vai unificar a todos. Aí você fala, aí o mestre iniciante fala: nossa, quero narrar essa cena. Ele nunca vai conseguir chegar até essa cena. Ele não vai conseguir fazer com que os jogadores entendam a narrativa para chegar a essa cena. Ele não vai conseguir criar o plot inicial que vai gerar essa cena no final. Então, se você sabe o que você está fazendo, as inteligências artificiais são ótimas sugestões, são ótimos secretariados que vão te falar 20 sugestões. Quero mestrar uma campanha, uma aventura one shot para os meus primos aqui do interior que eu vim viajar e passar um final de semana com eles. O que eu posso fazer do negócio bem básico? Me dê 10 sugestões. Ele vai te dar 10 sugestões, tu escolhe uma, tu pensa melhor, estrutura melhor. Ah, eles têm de 7 a 12 anos, gostam muito de One Piece e adoram Patrulha Canina, sei lá, qualquer coisa. Ele vai colocar algumas referências para falar: ah, já sei como cativar essa galera. Mas ele só vai te dar ideias. A verdadeira inteligência tem que ser do mestre na hora, porque é improviso, RPG é improviso. Você pode planejar o caramba e não dá certo. Você pode planejar nada e dá tudo certo. Você pode chegar com tudo planejado e dar certinho. Se você tivesse um plug mental, assim, um Neurolink, e associado a 20 inteligências artificiais, que cada coisa que estivesse acontecendo em tempo real poderia transmitir para ele e ele te dar várias ideias, aí ia ser um hack que ninguém ia sair de casa nunca mais. Enquanto ainda não chegamos nesse nível tecnológico, ele vai ser só um auxiliar. Assim como você pode abrir o livro para te auxiliar em alguma coisa, o ChatGPT pode te ajudar a chegar em alguma solução. Mas como qualquer profissional de qualquer área, se você conhecer bem da sua área, você vai saber que aquela inteligência artificial está dando alternativas erradas. Se você entender o suficiente, você fala: isso aqui está errado. Mas agora, se você é só um garoto que não tem o hábito de leitura, tem 12 anos de idade e quer jogar com RPG o personagem mais forte, você vai chegar com uma ficha mal feita de troll arqueiro. Beleza, então tá aí nossas contribuições.
E considerando o avançar do horário, que nossa, a gente só fez 2 rodadas e olha o que rendeu de discussão. Pode crer. Eu espero que esteja sendo frutífero de alguma maneira para quem estiver nos assistindo ou escutando. Se não estiver, deixe seus comentários. Ou também, se estiver também, deixe comentário. Manifeste aí seu pensamento. É sempre bom a gente tomar conhecimento e a gente refletir sobre o que cada um pensa. Mas façam isso de forma educada, tá bom? Porque se não for, eu vou excluir, já tô avisando. Olha a mão firme do Raga. Então, agora nós... Oferecimento corte rápido Tramontina. Agora nós vamos para a segunda parte, que é a dos comentários das redes sociais. Eu, costumeiramente, e vem dado muito frutos, gosto de compartilhar a mesma pergunta do tema lá nas redes sociais e eu colho as manifestações para compartilhar aqui e a gente trocar ideia sobre essas manifestações. E a primeira delas ocorreu lá no Facebook, pelo querido Luciano Bastos. Ele disse o seguinte: as IAs fazem parte de um movimento inescapável, mas ainda podemos optar por usá-las ou não no nosso hobby, tanto para gerar aventuras quanto mapas, ilustrações, músicas, etc. Existem algumas questões morais na sua utilização. Por exemplo, ganhar dinheiro com o trabalho de outros artistas que não recebem quando suas artes são usadas pelas ferramentas generativas. Temos também questões ecológicas diversas, só para citar o consumo absurdo de energia, água e a produção de resíduos poluentes advindos do descarte dos aparelhos dos gigantescos data centers. Daí vem a questão, sua diversão vale esse preço? Jorge, o que tu achas do comentário do Luciano? Luciano. Jorge, posso ir primeiro, por favor? Que eu vi aqui e fiquei enlouquecido. Cara, desculpa o corte rápido, Tramontina. Mas, cara, adorei. Esse é o tipo de comentário que eu leio e falo, é isso que eu penso, e eu adoraria servir como advogado do diabo, porque, por exemplo, existem algumas questões morais na sua utilização. Perfeito, adoro questões éticas morais, é onde é o meu desenvolvimento, né, nesse mundo terreno aqui. Ganhar dinheiro com o trabalho de outros artistas que não recebem quando suas obras são usadas em ferramentas generativas. Cara, como artista, porque como criador de conteúdo também sou um artista, as minhas imagens já estão sendo utilizadas. Quando você entra no YouTube, você fala, pode utilizar ou não as minhas artes, ou a minha voz, a minha imagem. Quando você entra no Instagram, tem aquele negócio lá que você baixa tudo, aceito. Se eu tô dentro do Instagram, no final das contas, eu tô dando grana, nem que seja de maneira subliminar, para o Mark Zuckerberg. Eu não quero dar grana para o Mark Zuckerberg, mas ele é o dono de uma plataforma que, se a sociedade está de um jeito que, se eu quiser expor para mais pessoas, ao invés de montar uma tenda na esquina e mostrar as artes que eu faço, eu tenho que estar lá e alimentar o dilema das redes, que é o capitalismo de atenção. Eu tenho que gerar atenção para que as pessoas passem a me consumir, e quanto mais gente me assiste, mais gente fica na plataforma, sendo vulnerável à venda de infoprodutos. Então, já tem várias coisas que eu não concordo de, por exemplo, estar no YouTube e estar gerando dinheiro e license para o Google. Eu não concordo de mandar minhas mensagens no WhatsApp, porque eu não sei o que pode ser feito delas. Então, realmente, a gente está em um ponto em que a gente já está feito o contrato com o diabo, desde que a gente nasceu, assim. Os pais já postaram foto das crianças e já vai ser roubado de inteligência, porque colocou lá eu aceito e lascou-se tudo. E segundo, fala das questões ecológicas diversas. Cara, com certeza, a gente só está se afundando. Toda vez que cria um chip novo, já é uma tecnologia que tem que usar o ouro que vai ser explorado nas jazidas na África do Sul por mão de obra escravizada. O chocolate que a gente come vem de cacau, que são em países da Ásia que usam mão de obra escravizada infantil. Qualquer coisa que você quer comer já está cheio de agrotóxico. Tem um consumo extensivo de água. Nossa, a produção de uma calça jeans também consome água de maneira inacreditável. Eu não gosto de comer carne, mas a maior
destruição global vem pela criação de carne. Aí eu pergunto, será que fazer um mal... Porque, tipo, se os animais falassem, eles vão falar que os seres humanos são diabos. É o demônio encarnado. Só queima, corta, come, pega meus filhos, rouba meus ovos. E é só isso, só essa linha de raciocínio. Será que vale a pena todos os animais serem criados para morrer na face da terra para eu ter o meu hambúrguer com ovo? Saca? Eu queria muito defender as coisas pelas quais eu acredito. E, infelizmente, a inteligência artificial vai ser igual o aluguel que eu pago. Eu não queria pagar todos os meses para ter um teto onde eu vivo. Eu queria que houvesse um, um mínimo universal para que cada pessoa pudesse decidir o que fazer. Eu queria que as universidades e escolas públicas fossem de qualidade ao ponto de você entrar e se formar e se tornar uma pessoa sem a necessidade de fazer vestibular. Já pode pensar um vestibular? Vestibular é falando tipo assim, olha, não interessa onde vocês fizeram seu ensino médio, a gente vai fazer uma porta aqui para que vocês não continuem mais estudando. O quê? Não, não, tá normalizado. A gente faz vestibular, quem passar, passa, quem não passar, passa no outro ano. Mas não deveria o Estado dar toda a estrutura para eu continuar os meus estudos? Imagina se você faz a sexta série, aí para passar para a sétima série tem um número limitado que 50% das crianças que fizeram a sexta série não vão fazer a sétima. O quê? Então, acontece isso nas universidades. A gente está tão cercado de tantos dilemas que a inteligência artificial entra muito longe para mim. Essa semana fizeram uma nova extensão do Google V3, não sei o que cria. Não sei se vocês viram a mulher na praia falando: você sabia que você não é real? Eu sou real, na praia do Rio de Janeiro. Meu amigo, o jornalista não vai mais fazer matéria externa, se isso aí for divulgado. O entregador de comida perdeu espaço para o Uber. O táxi perdeu lugar para o Uber também, para o iFood, na verdade. O táxi perdeu para o Uber, para 99 táxi. O tradutor, tem uma amiga minha que ela trabalha como professora de inglês e tradutora. E aí, como é que vai ser o futuro? Eu trabalho como ator. Você escreve lá um prompt, cria um cara com a minha cara falando o que ele bem entende. A gente está chegando num nível que, honestamente, eu não sei. Eu não sei mais nada. Não sei mais nada. Eu queria dar uma resposta e falar, cara, a gente tem que pensar sobre isso. Não consigo. Não consigo. Acabei minha fala. Eu não consigo mais. Muito bom. Vamos então para o próximo comentário. Quem vai responder agora vai ser o Jorge. E o comentário foi do Ingo Miller, que disse o seguinte: se for usar IA para trabalho criativo, é melhor nem jogar. O que tu acha disso, Jorge? Cara, primeiro eu vou pegar um pouco da deixa do que foi comentado do comentário anterior do Luciano, assim. Cara, excelente posicionamento, né? O Fábio Volaro também comentou aspectos que realmente é assustador. Mas quer ficar mais assustado ainda? A inteligência artificial para nós, meros mortais, que eu falo, só está disponível há 5 anos no mercado. Há 5 anos a gente utiliza de forma o que a gente conhece de inteligência artificial. Mas o conceito de inteligência artificial ele está desde a década de 80 no exército norte-americano para a utilização de... Enfim, né? Eu não quero que a live caia, mas é assim. Já é desde que quando a internet começou a se propagar na velocidade em que está, a utilização de consciência artificial para geração de relatórios, para emissão de certificados para quem entende de programação, sempre existiu, né? Então, assim, quando a gente, para quem, como diz um colega meu, para quem achava que entrar no prompt de comando e digitar lá o ipconfig se achava o melhor hacker do mundo, aquilo já era um princípio, né? Porque eu estou entrando no código-fonte do meu computador. Eu preciso saber as informações técnicas que estão lá dentro, né? Então, assim, realmente é assustador. Se a gente for parar para analisar, é verdadeiramente assustador a proporção que isso está tomando. Por exemplo, o VO3 é uma plataforma de geração generativa de vídeos muito complicada para vários aspectos. Por exemplo, já fizeram, né, tá na Dark Webzinha da vida aí, uma versão alternativa de Senhor dos Anéis usando atores negros, usando o VO3. Então, assim, gente, é complicado em muitos aspectos,
Então, até onde eu posso ir? Às vezes as pessoas que utilizam assiduamente a inteligência artificial sempre surge esse questionamento. Até onde eu posso ir? E eu te digo, não tem limite. Porque toda vez que você faz uma pesquisa, eu faço uma pesquisa, Fabulário faz uma pesquisa, Hagabashi faz uma pesquisa, elas se consomem daquele produto que a gente gerou. Então, assim, é muito complicado de saber até onde a gente pode ir nesse quesito, né? O Ingo comentou assim: se for para usar IA para trabalho criativo, é melhor nem jogar. Eu concordo e discordo. Primeiro, por que eu discordo com ele? Porque já é realidade. Grandes empresas estão utilizando inteligência artificial para otimização de processo no aspecto criativo. Existe, por exemplo, uma grande produtora que fez um anime que eu gosto muito, chamada Tokyo Ghoul, né? Um anime que eu gosto muito, é um anime muito bom. E o diretor, o presidente, ele fez um comentário recente falando sobre a utilização de inteligência artificial na criação de animes no mercado japonês. E já é realidade. Já é realidade. Vamos imaginar, por exemplo, que antigamente, para se criar um episódio de um anime da vida, eram longos meses, porque era desenhado quadro a quadro, quadro a quadro. Imagina quanto de trabalho manual era utilizado para fazer, às vezes, 1 segundo de animação, 15 segundos de animação, né? Então, assim, é muito complicado nesse quesito, porque existem inteligências artificiais na geração de imagens que você exporta uma imagem, ela absorve todo o estilo artístico e eu consigo fazer o que eu quero. Isso sim, agora sim, a gente vai para o lado oposto. Isso sim é prejudicial, porque eu estou me apropriando da utilização de traços de um artista, a identidade de um artista para benefício próprio. Isso sim é complicado. É igual como, por exemplo, muitas pessoas, empresas, enfim, utilizaram do Estúdio Ghibli. Para quem não conhece o Estúdio Ghibli, não conhece a essência do Estúdio Ghibli, por que ele foi desenvolvido, qual é a real essência das animações deles, tipo assim, achou o estilo bonito. É, mas você sabe a essência? O que que cada animação do Estúdio Ghibli ele quer mostrar? Qual é a realidade por trás daquilo? Então, assim, naquele quesito, sim, é extremamente prejudicial. Porque eu estou me apropriando da identidade de um artista. Como o Fabulário comentou, da identidade de um ator. É a mesma coisa que eu comprasse uma peruca com cabelo igualzinho do Fabulário, uma barba enorme e dizer: oi, gente, eu sou o Fabulário. Não, tu não é o Fabulário. Como você não sabe que sou eu? Olha, eu tenho a barba grande, eu tenho um cabelo curto e grisalho nas pontas. Não, eu sou o Fabulário. Então, assim, é muito complicado isso porque eu estou roubando as características dele. Né? Então, a geração, por exemplo, o Vio 3. Gente, é absurdo. Tipo assim, tu não sabe, mas dá pra ver que é uma inteligência artificial. Tudo bem, é compreensível isso. Mas vamos colocar mais 1 ano e meio para você ver a qualidade de detalhes, o quão preciso vai ser. Quanto mais preciso vai ser no aspecto de precisão de você olhar e não saber distinguir se é uma pessoa ou é um vídeo. Por exemplo, tem um cara, brasileiro, tá? Tem que ser BR, e a tese de doutorado dele foi toda utilizando inteligência artificial. Toda, 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 toda. Porque assim, o Raga sabe, faz doutorado, é pesquisa atrás de pesquisa, relatórios, ler artigo, entender. Ele simplesmente upou todo para uma inteligência artificial que não está patrocinando a gente, então não vou falar. Mas, né, Baleia Roxa, não está pagando a gente, não citamos nomes. Mas ele upou todos os arquivos que ele queria e ele falou assim mesmo: eu preciso que você desenvolva a estrutura da tese de um doutorado baseado nessas diretrizes. Eu já upei tudo o que eu queria lá para dentro e ele fez o documento. Depois ele só clicou, pediu para uma outra inteligência artificial adeque as informações deste documento à ABNT. Upou o link da ABNT, upou o documento e fez. Então, assim, é complicado
complicado, né? Então, assim, a parte criativa, eu vou pro ponto positivo. Poxa, às vezes existem pessoas, por exemplo, que não consomem RPG assiduamente, ter poxa, minha criatividade. Vamos voltar pro Troll Arqueiro? Poxa, pra mim, Jorge, Fabulário, Raga, por mais difícil que seja, a gente consegue montar visualmente na cabeça o que seria um Troll Arqueiro. Mas para aquele jogador iniciante que ainda não consumiu nenhum tipo de produto, que vem de aquilo que ele acredita que seja uma aventura de RPG, imaginar como é um troll arqueiro, como é tal personagem. Então, assim, visualmente, estruturalmente, é muito difícil ele visualizar. Então, aí vai nos auxiliar criativamente. Eu não vou me apossar de nenhum estilo de arte. Eu só vou dizer, olha, preciso que você desenvolva um troll arqueiro que vai me beneficiar no quesito, ajudar o jogador a ver aquilo que eu quero. Então, assim, é, é muito complicado esse comentário do Ingo, porque já é realidade, Ingo, querendo ou não, é uma realidade dificílima de se aceitar. Não que eu seja, né, antigo, mas é muito difícil não se aceitar, porque já é realidade em muitas situações. Então, a parte criativa e a utilização de inteligência artificial no quesito visual é benéfica, vai te ajudar a entregar. Poxa, às vezes você quer um personagem extremamente específico para uma crônica, para uma aventura, para uma one shot, por exemplo, um centauro ladino. É difícil de imaginar por todas as características raciais do personagem. Não que seja impossível, mas é difícil, é complicado visualmente falando. Então eu posso pedir para uma inteligência artificial desenvolver que eu preciso montar a estrutura visual desse personagem. E tem inteligências artificiais que automaticamente ele já te gera. Mas você pega um prompt e joga numa outra inteligência artificial que ele te gera. Por exemplo, o Google. O Google, existe um ecossistema chamado Google Labs. Então, para quem conhece, sabe que aquilo ali é um universo que você pode aproveitar da melhor maneira possível. Por exemplo, lá tem, para quem trabalha com programação, né, garotos de programa que nem eu, por exemplo, às vezes você tem uma extensa linha de códigos para analisar e você vai, poxa, eu posso utilizar do benefício da inteligência artificial nesse quesito. Então, preciso que você teste esse código. Aí ele vai me dizer, olha, esse código está errado por conta disso, 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 disso. Não vai tirar o meu trabalho, não vai fazer o meu trabalho. Mas aí a gente volta para aquele que a gente está sempre voltando do começo. Não vai tirar o mérito do que eu tenho, porque eu preciso ter um conhecimento básico, médio, avançado ou extremamente avançado. Existem pessoas, por exemplo, que têm conhecimentos voltado, por exemplo, voltado para RPG, que são absurdos, cara. Que tu olha assim, pô, o cara devora aquilo, ele entende perfeitamente como funciona o sistema, mecânicas, então para ele fica mais fácil, por exemplo. O nosso querido anfitrião, o Hagabashi, ele utiliza da ferramenta para auxiliar ele nos processos e otimizar o tempo dele, o tempo de mesa. Pô, imagina o jogador chega, então, Hagabashi, eu vou usar aqui dominação. Pô, mas dominação é o que versus o que? Ah, é isso, tudo bem, ele lembra porque ele tem vivência. Mas vai que tem uma situação específica que ele precise utilizar uma situação específica. Então, assim, especificidades dentro de uma crônica são comuns. Entende? Ah, eu vou com aquela linha como o Favolário comentou. Eu vou do A ao Z e a minha crônica saiu como eu queria. Não, eu vou do A, aí passou pelo C, caiu, não foi aquilo que eu queria, tentei me erguer no E, não foi. Então, realmente, do 8 ao 80, a gente tem 71 possibilidades diferente de adequar. Então, assim, o criativo depende de que quesito criativo ele está falando. Será que é no desenvolver imagens? Ah, eu concordo, super concordo. Mas será que no quesito criar uma aventura, criar personagens? Então, vai muito de questão para questão. Beleza. Vamos ao próximo comentário, agora vindo diretamente do Instagram. Quem comentou foi o Tartaruga Cósmica, que comentou:
IA para auxiliar na criação, acho interessante. Ou quando precisa de uma one-shot rápida, a IA pode ajudar bastante. Não sou contra o uso dessas tecnologias para auxiliar o narrador. O que tu acha disso, Fabulário? Cara, ponto para esse brother. Queria muito que ele fosse um inscrito do canal. Cadê? Eu vou procurar o Tartaruga Cósmica. Eu vou falar, cara, conhece o canal Fabulário? Eu vou mandar um link para ele, cara. É isso aí. Entre o usar e o não usar, vai ser individual. O negócio é você acreditar que os outros não vão usar. Aí que é o problema, porque aí ou você usa a inteligência artificial, ou alguém que usa a inteligência artificial vai te usar, maluco. Então, tanto que toda vez que eu vejo alguém me manda qualquer texto, se tiver um travessão, eu falo, isso aí foi inteligência artificial. O cara não escreveu. Ninguém que usa a escrita lusófona português PTBR usou um travessão na vida, nem sei lá, no redação do Enem. Ninguém. Então, quando o cara dá uma mancada dessa, eu já percebo. É isso aí, cara. A gente tem que usar com o nosso coração. A gente está vivendo, só botando um pontinho aqui, a gente está vivendo no capitalismo de atenção. Tudo tem que ser feito rápido. Se o cara chegasse em casa 5 horas da tarde e até meia-noite não tivesse nada para fazer e ele fosse acordar no outro dia e o trabalho dele é só 8 horas, que ele vai sentar e trabalhar direitinho e segunda, 4 dias por semana que ele trabalha, ele teria tempo de parar e falar, vou fazer uma aventura de RPG para os meus amigos, mas eu, na minha vida pessoal, não tenho nem tempo de me juntar para jogar, imagina de planejar, imagina de estruturar, e é tanta coisa que eu falo, cara, já estou muito feliz de você estar mestrando presencialmente para a gente. Use as ferramentas que você quiser e vamos se divertir aqui. Então, se a gente não vivesse num mundo em que te cobra bastante, que cada tempo é dinheiro, literalmente, e que o quão mais rápido você consegue solucionar as coisas, melhor, porque você tem tempo de dormir e de comer, que são umas coisas básicas, infelizmente, eu já fico feliz de o cara estar jogando. Que artifícios ele vai fazer para jogar? Meu amigo, aí é com você. Muito bom. Vamos agora ao próximo comentário, sendo que é agora do Threads. Foi feito pelo Joca Jasper, que comentou, abre aspas, a realidade é um código, fecha aspas, firewall, adepto da virtualidade. Para quem não lembra, isso é Mago Ascensão. Usar IA para criar aventuras de RPG é uma ótima ideia, pois agiliza a geração de ideias, NPCs e mundos, além de ajudar a superar bloqueios criativos. No entanto, é essencial revisar e personalizar o conteúdo para garantir originalidade, coerência e adaptação ao seu grupo, já que a inteligência artificial pode produzir resultados genéricos. O ideal é combiná-la com a sua criatividade, usando-a como ferramenta de apoio. Contém uso de IA. Olha só a brincadeira que ele fez aqui na frase. Jorge, o que tu acha do comentário do Jasper? Cara, eu vou dar uma estrelinha dourada pra ele, assim, porque eu dou, tipo assim, eu gostei do comentário dele, né? Pô, o Mago Ascensão, pô, sisteminha assim que quebra a tua cabeça em dois, assim, pra poder entender, né? Então, assim, cara, realmente, né? Mas é que a gente já volta, tipo assim, basicamente o que ele comentou, a gente já havia comentado, né? Não começou como é comer e dormir, é comer e dormir também, né? Então a gente precisa comer, dormir, se alimentar bem, assim. A utilização de sistema de inteligência artificial para geração de NPC, geração de mapas, enfim, o que for a utilização, realmente, gente, é muito complicado, é muito tênue, porque ele só vai juntar tudo aquilo que já foi pesquisado para ele te dar uma resposta genérica. Mas aí eu vou entrar, né, vou pegar, vou reformular a frase que eu gosto. Tem uma frase que diz assim, não é o que, mas como. Né? Então não é o que você está pesquisando, mas como você está pesquisando. Né? Então, assim, a engenharia de prompt, né, que é uma especialização dentro de marketing patrocinada pelo Google, ele vai te ensinar realmente isso, né? De como é que você está pesquisando? De que maneira você está pesquisando para você ter aquele resultado que você crê que será satisfatório para aquilo que você quer? O que é satisfatório para ti dentro da tua pesquisa?
Será que é alguma coisa muito densa, muito tênue, extremamente dedicada aos detalhes, às nuances? Então, tudo isso é muito complicado, né? Então, assim, realmente, como a gente já havia comentado, se você não tiver um conhecimento prévio daquilo que você está pesquisando, você vai tomar o que ele te gerar como verdade e pronto, acabou. Né? Então, assim, claro, a utilização de personagens num mercado que te exige coisas para ontem, né? Existem, por exemplo, já fez o relatório, é para quando? Não é para agora de tarde. Você já analisou aquelas 1.500 linhas de planilha para o relatório de agora de tarde? Gente, pega o documento, para puxar Peteco, preciso que você analise essas planilhas e me gere um relatório. Pronto, tá aqui um relatório, chegar na mesa. É totalmente diferente de você chegar para uma inteligência artificial e dizer, entendendo que o mercado financeiro se comporta de determinada maneira, você, como especialista de renome em planilhas voltadas à análise de dados, por exemplo, preciso que você me mostre um posicionamento coeso desta planilha. Gente, é totalmente diferente as duas respostas, mas é o mesmo documento. Então, de que maneira você está utilizando a inteligência artificial para beneficiar as suas crônicas, aventuras, one shot, criação de personagens? Gente, né? Então, não tem como. Então, assim, é benéfico, sim. Gostei muito do posicionamento do Joca. Joca, se inscreve aí no canal do Fabulário do Raga, porque realmente o comentário é esse, é realmente, gente. É muito bom, é muito válido, né? Mas o que que você está pesquisando? Como você está pesquisando? O que você está mandando para a inteligência artificial para você ter aquele resultado que você crê que será satisfatório? O que é satisfatório para ti? Né? Então a gente já surge mais um questionamento aí para quem está assistindo, os comentários aí da roxinha. Gente, digam aí pra gente, o que é? O que é aquilo que é? Pra te dizer assim, isso aqui é bom, não, credo, isso aqui ficou horrível, não era o que eu queria. Como é que você está pesquisando? De que maneira você está pesquisando? Então não é o que você está pesquisando, mas como você está pesquisando. Muito E bom. só queria É botar isso. um pontinho aqui, ó. Ainda bem que ele escreveu contém uso de IA, porque depois daquele travessão, meu amigo, mesmo se ele não Gente, então escrever, assim, ó, só um ponto do fabulário. Coloquem assim no prompt, vírgula. Não utilize travessão no texto. Pronto. eu nem sei como é que faz travessão no teclado, eu só sei hífen e underline. Eu não sei como é que faz. Alt grande lá em cima. E não, e o Word ele transforma automaticamente. Quando você coloca o hífen, ele transforma para travessão. É na correção Tá vendo? automática dele. Mas enfim, próximo comentário ainda do Joca. Só que agora quem vai comentar é o Fabulário. O Joca disse: uso inteligência artificial para inspirar e até criar simulações de eventos, como o que poderia acontecer se ou me dê 4 ideias de conflito inesperados em uma rua escura em Nova Orleans no século passado. Mas no final anoto tudo em um bloquinho de papel. Olha só aí a diferença. Ele pediu a IA gerar tudo isso, mas no final ele vai acabar anotando tudo na caneta e na mão. O que tu acha disso, Fafá? Fafá? Travou aí? Tá chutando? Ah, agora tô. Tá. Tinha dado um. O que tu acha desse comentário do Joca? Cara, só tenho 3 coisas para fazer. Mano, que comentário bom. É isso, é uma ferramenta. Assim como eu pego o Photoshop, vou lá e falo, tiro o fundo, quero trocar o cabelo do meu personagem. É isso. Tô com uma ideia de uma aventura no deserto. Que aventuras no deserto eu posso fazer? Me dê 10 sugestões. Eles invadem uma pirâmide, eles encontram um dragão azul, eles têm que encontrar água no teste de sobrevivência, eles encontram uma pedra mística. Pedra mística, interessante. Talvez eu possa fazer que nem aquele filme que eu vi na sessão da tarde, quando eu era jovem, como é que era? Mestres do Universo. Aí misture isso com Mestre do Universo. Ele é uma sugestão. Ele consegue colocar em palavras as ideias que estão rondando aí pelo universo. Se você não sabe o que fazer, a inteligência artificial vai te dar com perfeição.
Se você sabe o que quer, ela vai te dar algumas sugestões. Não sei nada, não sei nada. Acabei de cortar minha mão. Falei, chat GPT, cortei minha mão. E agora o que que eu faço? Bote a mão para cima para evitar que se ficar para baixo vai aumentar a pressão, vai sangrar mais. Bote gelo. Se eu não souber nada, eu não vou nem saber o que que ele está dando de dica errado. Mas ele está dando dica. RPG é muito complexo. Se você for pedir um auxílio que você não sabe nada, ele vai te gerar umas coisas absurdas. Inclusive, enquanto a gente estava conversando, eu pedi para o chat GPT criar uma imagem de um troll arqueiro e de um centauro ladino, mandei no nosso grupo. Tá lá. Ou seja, você vai ver, você olha assim e fala, sem graça. É porque a imaginação do chat GPT é limitada. A nossa que é ilimitada. A imaginação humana e a inteligência humana é outro nível. Tanto que é outro nível que eu estou conversando com vocês aqui desde o início e só agora eu percebi que meu microfone está desconectado. Então eu estou falando para ficar que nem uma mula desde o início. Você poderia fazer um prompt, né? Chat GPT, vou entrar num podcast. Quais são as coisas que eu tenho que verificar antes de entrar? A iluminação, o fundo e o microfone. Poderia ter me ajudado, viu? ChatGPT, entendendo a minha dificuldade de prestar atenção nas coisas que eu faço, desenvolva um checklist de todas as coisas que eu devo fazer antes de começar uma live. É isso Pronto, aí. vai. Muito Vou fazer bom. esse prompt. Vamos então ao próximo comentário agora, direto do WhatsApp. O primeiro é da Viviane Silva, que comentou: é uma ferramenta a ser usada como apoio e na correria ela pode ser muito bem-vinda. É preciso revisar as informações que ela te devolve, pois como toda IA, ela às vezes surta nas ideias ou não tem ainda informações completas sobre o sistema. O que tu acha disso, Jorge? Cara, é aquilo que a gente havia falado ao longo da live, né? Você tem que ter um conhecimento prévio daquilo que você quer, mas ainda assim ter uma revisão. Ter uma revisão daquilo que você pediu para ela. Principalmente, vamos falar no aspecto de geração de texto, né? Então, geração de texto, documento, enfim, o que for. Você precisa ter essa... Você ainda precisa do humano. É por isso que muitos especialistas dentro da área da tecnologia utilizam o termo consciência artificial, porque você precisa fazer com que ela te ajude a resolver os teus problemas, né? Então é revisar, analisar, por melhor profissional que você seja, você precisa tomar esse cuidado, ter essa atenção na criação da imagem, do texto, para não sair absurdos. Às vezes tu se depara com cada situação que tu olha assim, oh meu Deus, tava indo tudo tão bem, mas aí é aquilo que a gente volta pro mérito. Como é que você está pesquisando? De que maneira você está pesquisando para você ter um resultado ok, satisfatório, que você diga, Eras, saiu excelente? É muito difícil. Você tem que fazer um prompt, às vezes, enorme, dividir ele em várias categorias para poder gerar um resultado ok. Não é um resultado que você diga, é o resultado perfeito. Gente, resultados perfeitos eles nunca vão existir. Sempre vai haver sempre vai precisar haver a intervenção humana para aquilo. Não tem como, né? Tava falando de criação de imagem, eu também ao longo da live eu tava fazendo. Deixa eu mandar lá, vou mandar lá no grupo do Troll Arqueiro. Mas é isso, gente. Então, tem que revisar sempre, de maneira que tudo fique mais claro, tudo fique mais objetivo. Então, sempre a revisão ela é fundamental para te ter um resultado muito bom. É isso, Rabi. Eu acho que Beleza. no mais é isso mesmo. Ótimo. Então, indo para a próxima manifestação do Rafael Pregador, que é de Parauapebas, daqui do estado do Pará, ele disse: sim, se forem ilustrações para escrever, é paia. O que tu acha disso, Fafá? Eu acho que tanto na ilustração quanto na escrita pode ser palha para os dois, e tanto na ilustração quanto na escrita pode ser bacana para os dois. Eu acho que se você não tem os crivos necessários, é porque tem uma linha de raciocínio sobre
quando a gente fala a palavra ignorância, parece que é um xingamento, mas não, é só o ponto de ignorar certas coisas. Tipo, se a gente aumentar a maioridade penal, a galera vai cometer menos crime. Não, eles vão pegar crianças mais jovens para trabalhar para o narcotráfico mais cedo. Então, tipo, não é um direcionamento lá e outro segue imediatamente o que a gente pensa. Então, dá para fazer uma arte de inteligência artificial horrorosa, que não tem nada a ver com o que você estava pensando. Tem como fazer uma arte maravilhosa, mas a grande pergunta é, por exemplo, eu utilizo inteligência artificial para criar as thumbs do canal, que são aquelas fotos que você clica para ver o vídeo. Eu uso inteligência artificial, faço uns guerreiros assim, aí aqui fica escrito o novo guerreiro que saiu do D&D e boto as coisas lá. Quando eu não utilizava inteligência artificial, eu não desenho. Eu tenho que pegar uma imagem aleatória da internet que eu ia no Pinterest, salvava e colocava na thumb. Então, começaram a me criticar por roubar os artistas usando inteligência artificial. Mas quando eu usava a imagem de um artista de verdade que nunca pediu autorização e estava dentro do fair use, estava tranquilo. Então, qual é o dois planos, duas medidas? Dá para fazer coisas maravilhosas e dá para fazer coisas horríveis. Assim como dá para pegar receitas de bolo de maçã, assim como dá para pegar receita de napalm caseiro. Depende de quem usa e para quem vai ser usado. Se eu estou usando para o meu grupo de RPG, que a gente joga uma quinta-feira por mês, meu amigo, você pode fazer o que você bem entender. Agora, eu estou vendendo um livro que eu criei num Catarse de R$ 28.000 e tem inteligência artificial. Aí a gente pode subir a barra ou descer a barra. Mas é muito difícil a gente medir a vida dos outros, o trabalho dos outros, usando o nosso trabalho como régua. Eu perdi vários inscritos do canal que trabalhavam com design porque eu comecei a utilizar a inteligência artificial. Porém, graças às minhas thumbs com inteligência artificial, veio muito mais gente porque chamava mais atenção. Então é um paradoxo. Infelizmente, daqui a um ano a gente vai fazer isso aí, daqui a 10 anos a gente vai falar, será que vale a pena escrever um livro com a própria mão? Vai estar tudo invertido. Então, próximo comentário é do Luiz Eduardo, que ele é ilustrador. Ele já fez umas ilustrações para mim no PDF que eu lancei do Sistema Interpreta, e ele comentou o seguinte: penso que o uso de inteligência artificial serve mais como uma ferramenta, mas não uma fonte de criação, já que uma história mais natural e boa provém de uma pessoa. O que tu acha disso, Jorge? Cara, vamos lá. Aí realmente uma estrelinha dourada para ele, né? Porque realmente é como a gente já comentou, né? É uma ferramenta de auxílio. Ela vai te auxiliar, ela não vai fazer o teu trabalho, né? Eu como leitor, como escritor, né? Tenho o meu próprio universozinho, apesar de estar engavetado, mas eu tenho. Então, assim, pô, eu escrevi meu livro quando eu tinha 13, 14 anos, então inteligência artificial nem se sonhava em existir, né? Apesar de que sempre a gente sempre teve a ciência que a tecnologia ela cresce a todo dia, empresas criam novas tecnologias a todo dia para beneficiar todos os setores, né? Por exemplo, o Raga comentou que ele usou Copilot. Cara, imagina para quem usou o Windows 98. Falar, olha, lá no futuro vai existir uma inteligência artificial integrada ao nosso ecossistema chamada Copilot. Ela vai ser um assistente virtual. Pô, tu ia achar loucura. Para quem usou disquete, falar que hoje tu usa SSD no teu computador é complicado, né? Então, assim, realmente não é uma fonte de criação, até porque ela não vai criar nada. Ela vai gerar algo baseado naquilo em que você alimentou-a. Então, assim, se vai sair um algodão doce ou se vai sair uma pedra lascada, isso depende muito da maneira que você vai pesquisar, com que você vai municiar ela de conhecimento. Então aí a gente volta para aquela frase que eu digo, não é o que, mas como. O que que você está pesquisando? Como você está pesquisando? Né? A gente é do tempo que a inteligência artificial que a gente conhecia era só o Brainiac, maluco. Era só o E olhe lá, né?
E olhe lá, nem todo mundo conhecia ainda. Boa. Próximo comentário do Rodrigo, que é do grupo Cap Remoto lá de Juiz de Fora. Ele comentou: olha, o uso do IA é complexo. Tem gente que odeia qualquer coisa feita pela IA e tem gente hoje que não vive sem. Numa mesa entre amigos, adicionar uma coisa ou outra com IA é natural e ajuda bastante. Ela vai colocar sua ideia formatada. Até porque o RPG é um jogo dinâmico. Você conhece seus jogadores, vai querer interações com eles que a IA não pode lhe dar, mas pode te ajudar a transformar em texto. Sendo assim, Fafá, o que você comenta sobre a fala do Rodrigo? Vou falar resumidamente. É isso aí. Se você quer pessoas jogando com você, amigos jogando com você, uma narração que você conta histórias e utiliza regras como plano de fundo para limitar as situações e dar mais envolvimento emocional, tipo, nossa, eu tenho que jogar esse dado agora, senão eu vou errar a flechada nesse inimigo na última rodada. É isso. Se você quiser utilizar a inteligência, se você quiser utilizar a inteligência artificial, não se preocupe, que ela vai chegar até você. O próximo Assassin's Creed que lançar, os personagens vão ter 8 milhões de vozes ali dentro, vão interpretar coisas que você jogou, assassinei um grupo de mercenários no deserto, depois de 8 horas de jogo, alguém vai começar a falar que você é o assassino dos caras do deserto, vai criar todo um negócio em cima de você. Teve aquele jogo do No Man's Sky que você podia viajar planetas e descobrir 8 bilhões de planetas distintos, cada um com seu ecossistema. A inteligência artificial vai vir para o videogame. Se você quiser explorar e sentir-se como um aventureiro, vai botar Baldur's Gate no chinelo, vai botar Diablo no chinelo, vai vir a inteligência artificial com tudo. Então, pode ter certeza que a inteligência artificial vai vir. Se você quer proteger o seu RPG, ótimo, eu protejo o RPG presencial. Eu, no canal, não falo, não explico, não digo como você joga RPG online, porque a minha linha de raciocínio que eu quero passar é o RPG presencial. Se você quer passar a sua linha de RPG sem inteligência artificial, pode ter certeza que vai ter. E se você quiser, não, eu quero inteligência artificial, eu quero saber como é que vai ser essa adaptação, ele vai vir para você também. Pode contar, PlayStation 7, GTA 9, você vai botar aquele negócio ali, maluco. Você não vai saber o que é realidade e o que é mentira. Você vai achar que mentira é a sua vida normal quando você tira o óculos. Então, só segura na cadeira que o bagulho vai vir. Jorge, tu queria comentar alguma coisa? Cara, assim, realmente, Fabulário, se a gente for pagar para analisar, a inteligência artificial ela já está integrada aos games, né? Vamos falar agora, fugindo 10 centavos um pouco de sistemas de RPG tradicional, vamos para os games. Realmente, por exemplo, existe um jogo chamado Detroit Become Human. Cara, para quem já jogou, sabe que aquele jogo, assim, explode os neurônios em diversos aspectos, né? Tem um canal gringo que ele literalmente pegou o jogo, sistematizou o jogo via código Python, e no código lá vinham todas as decisões em que o personagem tinha que tomar. O jogo ele é feito de decisões. Para quem nunca jogou, não vou dar spoiler, mas o jogo é excelente. E ele é baseado em decisões. Acontece determinada circunstância e você tem opções. E, como toda escolha, você tem uma consequência. Então lá ele estruturou a linha de código dele e disse para a inteligência artificial integrada, ele disse: quero que você me ajude a desenvolver o jogo para que eu consiga obter os melhores resultados. Puxa, daqui a pouco tu vai chegar, ó, toma aí o GPTeco 10, zero jogo para mim. É complicado isso, né? Então assim, saber como utilizar e como integrar a inteligência artificial em mesas de RPG ainda é um mistério para muita gente, até para os consumidores assíduos de inteligência artificial, é um mistério ainda. É um mistério ainda, porque, poxa, como é que eu vou utilizar da melhor forma essa inteligência artificial dentro de uma mesa? Então é bem isso mesmo. Só dando uma pincelada mesmo. Perfeito. Então Não, aproveita. Diga.
Não Ah, querendo tá. não alongar muito ainda, né? Ah. Então bora pro próximo que tu vai responder essa próxima. Que o próximo é da Eika Mazaki, que disse: acho que toda ferramenta de ajuda é válida. Nem sempre a gente tem bastante tempo para ficar pensando ou montando as ideias que temos. Mas assim, se for 100% feito por ela, acho que perde a graça. E aí, Jorge, o que tu acha? Literalmente. Ela tem razão, né? A gente já vem conversando isso ao longo da mesa redonda aqui, né? Mas realmente a utilização de inteligência artificial nesse aspecto realmente perde a graça. Você precisa dispor do seu tempo também. Ah, eu quero desenvolver um livro. Disponha do seu tempo para escrever um livro, pensar, criar personagens memoráveis, criar situações que se tornem épicas, né? Porque grandes situações às vezes se tornam suplementos em diversos sistemas pela é, por situações memoráveis que determinadas circunstâncias aconteceram. Então, por exemplo, aquilo que era só uma situação hoje se torna uma coisa memorável. Por exemplo, agora pegando o Vampiro à Máscara, por exemplo. Por que os By Night deram tão certos, né, Rodrigo? Por conta disso, por situações memoráveis em que aconteceram mesas, né? Então, assim, eu uso inteligência artificial para tudo que vocês possam imaginar, gente. Tudo que vocês puderem imaginar, eu já pesquisei, eu já usei. Por exemplo, tem uma inteligência artificial que eu estou consumindo, que é para geração de música. Os músicos agora estão tacando pau na gente aí nos comentários, gritando. Mas, gente, me desculpe, né? Então, assim, por exemplo, tem uma que eu usei a inteligência artificial para gerar uma crônica em que estou jogando com um grupo de amigos. Gente, ficou impecável. Tudo. Mas é claro, a gente, entre outros méritos, né? Poxa, mas para ele chegar nesse resultado, ele teve que ser alimentado por música, som, ritmo, batida e tudo para a gente poder chegar naquele resultado que você diga, isso aqui é excelente de se ouvir. Isso aqui é bacana de se ouvir. Então, assim, totalmente com IA, discordo. Não é legal. Agora, você utilizar partes disso, ok. Muito bom. Vamos para o próximo comentário, que é agora do Júlio César, que é o vice-presidente da Associação Dundio Belém, que diz o seguinte: como ferramenta de criação, não acho válido. É mecânico e sem vida. Como ferramenta de edição, eu acho válido. Fafá, seus comentários. Eu não tenho comentário. Esse aí fechou. O ponto final dele está aí. Ferramenta. É ferramenta. Photoshop. Você imagine se tivesse uma discussão. A gente não pode usar Photoshop nas nossas fotos. Você não pode usar filtros no Instagram. Você não pode usar não sei o quê. Enquanto tem um falando que não pode, tem 10 falando que pode. Então, tem que seguir o seu linha de raciocínio, acreditar na sua arte, no que ela é válida para você e cair matando. Esse aí também foi um comentário curto e plim! Beleza? Corte Vamos. rápido, Tramontina. Só pegando um gancho, porque eu achei muito interessante o comentário dele. Cara, assim, é aquilo que o Fafá tá comentando ao longo das mesas. Por exemplo, assim, eu sou utilizador do Photoshop desde o CS3, né? Então, assim, poxa, chegar hoje, tu ter um botão que diz remover fundo, acabou horas que a gente se debruçou para aprender, para quem mexe em Photoshop, né? A famosa Pen Tool. Então, poxa, para quem utilizava a Pen Tool lá para fazer um recorte bonitinho, para sair uma cor, para remover o fundo de uma imagem, ok. Horas e horas que eu fiquei debruçado para aprender a fazer sombras boas em uma imagem no Photoshop. Hoje você só instala um pluginzinho, clica em outro botão, escolhe a angulação da sombra e pô, a tua sombra tá feita. Então assim, é realidade, gente. Mais uma vez a gente volta para aquele mérito. É ferramenta de auxílio, ela não vai fazer o teu trabalho. Fafá, comente aí. Cara, eu sou criador de conteúdo, eu trabalho com a minha imagem, eu tenho que ficar sentado, gravar, fazer tudo, gravar o roteiro. E eu vi essa nova inteligência artificial aí que cria as imagens, falei, mano, é muito mais fácil eu criar um roteiro, fazer um boneco meu e falar para esse boneco ler. É muito mais rápido. Não tem, uma vez eu gravei um vídeo de 48 minutos.
Aí o áudio tava, então, Puta merda. aí eu falei, putz, lascou tudo. Imagina se eu escrevo assim, eu vou lá no ChatGPT, faça o roteiro de 10 vídeos no YouTube, dou um Ctrl+C, Ctrl+V, ó, use essa minha foto, eu boto uma foto minha assim, e faça esse personagem falar esse vídeo. Faça ele falar esse vídeo. 10 vídeos depois, subo tudo pro canal, o canal bomba. E aí? Foi o meu trabalho? Não foi o meu trabalho? Até onde é o trabalho do ChatGPT? Até as ferramentas de pesquisa que eu utilizo. Será que vale a pena fazer esse vídeo no meu canal? Que eu posso fazer um vídeo, demorar 30 horas com roteiro, com edição, com gravação, com tudo. Aí quando eu posto, dá 16 views. E aí, putz, que essas 30 horas é melhor ter malhado, melhor ter dormido, melhor ter torcido para o Palmeiras, podia ter feito tanta coisa, mas não. Eu me dei tempo para fazer isso. E no final das contas não valeu? Então, até onde vai esse capitalismo da atenção e o capitalismo da produção extrema de conteúdo que a gente é espremido que nem uma laranja? Jorge? Palmeiras aí não, né? Fabular, tu jogou sujo demais. Eu tô brincando. Mas, gente, assim, Então, gente, tô brincando. Mas realmente, por exemplo, essa questão, né, de áudio picotado, tem uma inteligência artificial, depois a gente pode trocar umas figurinhas. Tu consegue zupar a descrição do vídeo toda, aí depois você pega, grava um áudio aleatório, que ele vai te dizer palavras aleatórias lá de no mato, escolhe a quantidade de minutos que tu queres explorar do vídeo, ele vai te dar uma quantidade X de palavras aleatórias e ele consegue clonar a tua voz. Aí a gente diz assim, ah, mas a inteligência é artificial. Isso já foi aplicado nos filmes. Ou vocês esqueceram de Missão Impossível? Quando o Nathan teve que copiar a voz daquele mafioso lá que ele tava no banheiro, sujou de vinho, enfim. Ele copiou a voz baseado em diretrizes neurais da voz, né? Então, assim, é por isso que as nossas cordas vocais, elas são uma diferentes uma da outra. Imagina se todo mundo tivesse a mesma voz. lasqueira. Então é complicado, né? Então, assim, até onde a gente pode ir, até onde vai a utilização da inteligência artificial, aí entra o lado humano, né? O lado ser humano. Gente, senso de razão, pelo amor de Deus. Né? Então, assim, tem certas situações que tu para analisar. Eu falei, não, gente, não, para. Usar a inteligência artificial para fazer isso, não, já é demais. Né? Então, aí, por exemplo, tem uma vez um amigo, eu tive uma discussão séria com um grande amigo, e ele disse mesmo, não, cara, se tá na internet é para se usar. Eu falei, não, filho, mas se isso fosse utilizado para te causar algum tipo de prejuízo, será que o teu posicionamento ainda seria esse? Ainda seria esse, né? Então, assim, a utilização da inteligência artificial, ela vai até esse ponto, senso crítico do ser humano. Quantos Vamos lá. RPGistas consomem material pirata, né? Se a gente for entrar na linha A gente for ética, entrar nesse mérito aí, meu amigo, É assunto para Biblioteca outro, Élfica, que me desculpe. é assunto para outro podcast. Vamos então é, ao próximo comentário, agora do Roberto Neto, que é narrador do canal RPG com Açaí, que ele disse: sim, toda ajuda é bem-vinda. Ela poderá ajudar a escrever ou alinhar suas próprias ideias, mas no fim é sempre muito bom ler tudo antes de rodar a aventura para você lapidar o trabalho final ao que vocês mesmos desejariam. Fafá, o que tu acha do comentário do Roberto? ponto final. Eu não tenho o que retocar. Eu só escrevia embaixo, assim, travessão, Roberto Neto, 2025. Uau. Muito bom. Eu só colocaria assim, né? Aí, ponto, aí colocava assim, Neto, vírgula, Roberto, 2020, pronto. Eu tenho que Brincadeiras jogar, à parte, mas é isso. tem que jogar o comentário Cara, dele para ser Neto, foi formatado na cirúrgico, BNT, né? realmente. Precisa ler, precisa entender o material que você está disposto a narrar, a mestrar, a jogar, a ler de fato. Gente, leitura é imprescindível. Se você quer ser um bom jogador, se você quiser ser um bom narrador, um bom consumidor de universos por da vida, leia. Ler ainda, né, como criaram um Neuralink da vida disponível para o público, tu acha que já não está sendo feito né? Mas, gente,
Daqui a 10 anos a gente volta até a parte 2 desse episódio com os feitos que foram feitos com a utilização de inteligência artificial, pra vocês verem como a gente vai se assustar. Próximo comentário, Raga. Próximo que é pra ti mesmo, é do Rafael Vasques, que comentou: mais fácil jogar videogame. O que tu acha? Cara, eu, tipo assim, eu não sou consumidor assíduo de videogame. Jogo vez ou outra, mas, cara, o comentário dele, cara, jogar videogame pra mim, no caso, eu sou meio distante disso. Apesar de consumir muita tecnologia, mas jogar videogame é uma prática que eu não tenho há uns bons anos. Ah, e por Cara, exemplo, posso dizer uma coisa? Esse aí já é também um outro assunto de discussão, mas, por exemplo, o MMORPG, RPG ou não? Isso aí é outro assunto. Só lancei aqui o anzol, se vai fisgar, eu não sei, só lancei. Fato, quer comentar alguma coisa? Manda. quer colocar um pontinho. Nossa, achei linda esse comentário dele. Mais fácil jogar videogame. É mais fácil mesmo. É muito mais fácil. Muito. RPG não é fácil, não. RPG tem que jogar 5 pessoas juntas no mesmo ambiente. Meu amigo, sabe quanto é difícil fazer isso em 2025? Juntar 5 pessoas em um mesmo ambiente e todas em prol de viver uma história, imaginando-se que todas elas leram no mínimo um livro. É muito difícil. Então, realmente, facilidade é jogar videogame. Eu não vou fazer artes marciais. É mais fácil eu andar armado. É mais fácil andar armado. Se você não consegue compreender todos os benefícios que você tem ao fazer uma arte marcial, realmente, se o seu objetivo é arte marcial para matar alguém, se é para matar alguém é melhor ter uma arma, então a gente está num ambiente muito simplista de pensamento. É isso aí mesmo. Muito mais fácil jogar videogame. E o último comentário, que é pra ti mesmo, Fafá, responder, é o da Paula Guimarães, que disse: vejo o RPG como um jogo de contar histórias e eu acredito que as histórias nos tornam mais humanos. Nisso fica a provocação. Faz sentido transferirmos algo que nos faz humanos, que estimula a nossa criatividade, para uma máquina? Nesse caso, qual o intuito ao jogar RPG? Fafá. Eu juro que eu não tinha lido o comentário dela antes de ler o outro. E é isso. A gente está fazendo pela diversão ou por se mostrar para os amigos que é muito criativo e consegue criar uma história maravilhosa em que todo mundo vai falar: nossa, paguei muito pau, que história maravilhosa, você é o rei dos narradores de RPG. Ou tá para se divertir, para dar risada e brincar com os amigos. Porque eu posso criar Rogasdar, o bárbaro meio orc que não gosta de ninguém, e na hora que a gente vai jogar eu falo: ei, cara, joga uma pedra na cabeça dele e me divertir, a galera dá risada, porque ninguém está preso. A partir do momento que a gente se prende a conceitos de vai ser divertido, porque eu estou matematicamente estruturando toda a aventura para seguir essa linha de raciocínio, aí já não é mais humano. Eu acredito que entre vou até colocar uma parada do canal que eu fiz. Uma vez eu fiz um vídeo falando sobre qual seriam as artes principais de cada raça, de cada espécie do RPG. Por exemplo, os anões. Que tipo de arte seria dos anões? Dos elfos, dos halflings, dos gnomos, não sei o quê. Comecei a pensar. Aí imaginei, acho que dos anões seria tipo estátuas, né? Acho que seria uma arte que eles iam trabalhar de fazer uns mármores assim, umas peças gigantescas, tipo um Cristo Redentor, assim, do Deus dos Anões. Acho que seria bacana. Os elfos enxergam no escuro, tem um olho, não sei o quê, ganham observar. Acho que seria a pintura, várias pequenas tonalidades que diferem do amarelo para o amarelo queimado, para não sei o quê. Os halflings, pode ser a música. Os orcs, pode ser tipo pinturas assim, rupestres, assim, que eles faziam nas cavernas, uma coisa mais primal. E eu deixei de propósito nesse vídeo para falar sobre os humanos. A grande arte dos humanos é contar histórias. Porque os humanos têm uma vida menor comparada com os outros, só vivem 100 anos. Então você tem que passar as novas informações para outra geração que você aprendeu, porque ela não vai viver 300 anos para aprender várias coisas. Então a gente tem que sempre, a sociedade humana vai se colocando nos ombros dos gigantes que nos anteveram, sei lá qual é a palavra, que vieram antes de nós. Então, se hoje eu tomei vacina quando era criança, é porque
4.000 anos de história ocidental, alguém criou uma vacina, alguém criou um sistema de escrita, alguém criou alguma coisa e foi ensinando para os outros. Então, realmente, quando foi Paula falou, mas o contar histórias não é uma arte humana? É. E aí que está todo o paradoxo. Os humanos criaram a inteligência artificial utilizando todo o material que já foi criado e está na internet pelos humanos. Então, até onde usar isso é uma referência, é um roubo e é uma falta de criatividade individual. Não teremos essa resposta tão cedo e eu acho que mais perguntas vão ser feitas antes da gente ter essa resposta. Muito bom. Então aí foram todas as perguntas. Rendeu bastante comentário aqui, tanto que a gente está com quase 2 horas de podcast. Rendeu pra caramba. E aí, vamos às considerações finais. Eu vou novamente fazer aqui meu posicionamento. Eu sou contra o uso de geração de trabalho de inteligência artificial quando está explorando trabalho não autorizado. É uma escolha minha. Deixei meus convidados bem confortáveis para também se posicionar se quiserem, e eles se posicionaram. Então, algumas das escolhas que eles manifestaram aqui eu não faria e não farei. Mas eu quero que eles tenham a liberdade de poderem manifestar aqui. É para isso que esse podcast serve, para que a gente possa respeitosamente se posicionar e colher nossos benesses e malefícios de nossas escolhas. Porque tudo na vida vai ter o lado bom e o lado ruim do caminho que a gente deseja percorrer. E eu percorro esse. Agora, deixo aqui para os meus queridos convidados fazerem suas considerações finais sobre o tema, dizer aonde é que a galera consegue acompanhar os trabalhos deles e dizer um até logo, a começar pelo Fabulário. Cara, o que eu posso dizer para tentar fechar com o meu ponto de vista? Primeiramente, adorei Raga, é isso aí. A gente tem concepções diferentes. Ou o cara pode ir numa churrascaria, ser amigo de um cara que é vegetariano e serem amigos de um cara vegano e ambos saírem e irem pro jogo do Palmeiras. Sacanagem. Fazer Palmeiras só para doutrinar mesmo. E é isso. Você vai utilizar inteligências artificiais, você vai ver outras pessoas utilizando inteligências artificiais, você vai ver uma pessoa que não utiliza inteligência artificial. Eu acho que a pior forma de destruir o RPG é através de um policiamento do RPG. Você pode isso, você não pode isso. Eu, dentro da minha vida, estou tomando a linha de raciocínio de entre o 8 e 80, existem 71 números que devem ser bem utilizados. Encontre o seu. E ainda digo mais, o seu não precisa ser o seu durante toda a vida. Você pode escolher, não, acho que eu estou numa vibe mais 32 de usar inteligência artificial. Não, agora eu estou, essa aventura eu quero utilizar bastante, eu vou usar 89, vou romper a barreira dos 80, vou criar toda inteligência artificial. Pode ficar ruim, pode ficar bom, você que vai decidir. A sua criatividade vai ser o crivo para saber, será que eu uso inteligência artificial ou será que eu não uso? Depende do buraco da sua peneira mental. Não uso, é tudo bem pequenininho, não quero que nada entre. Beleza, segue a tua vida e use essa linha de raciocínio. Quero usar pra caramba, use sua linha de raciocínio. Se você tá jogando, se você tá com seus amigos, se você tá se divertindo e contando histórias de aventureiros que sobrepujam o mal, só me resta aplaudir. Agora vamos às considerações finais do Jorge. Gente, é um privilégio estar com esses dois gigantes do mundo do RPG. Fabulário, eu acompanho o canal dele, né, há muito, muito tempo, mas é um cara que eu admiro. O Rodrigo Rabash dispensa comentários para a nação paraense e mundo afora, quiçá. Mas, gente, assim, a utilização de inteligência artificial é aquilo mesmo que o Fabulário comentou. É um crivo. Tu pode ser um bruto orc, assim, que só tem na cabeça matar e destruir e ser amigo de um changelingzinho da vida, pomposo, alegre. Então isso depende muito. A utilização de inteligência artificial vai muito do que você acredita, do que você quer consumir. Uns consomem muito, que é o meu caso, outros consomem pouco, mas como ferramentas de auxílio, como o Hagabash, né? Então isso varia muito de pessoa para pessoa. Você tem que adequar a realidade em que vivemos para aquilo que você quer para sua vida, né? Consequências, né? A utilização da inteligência artificial, assim como toda e qualquer ação, movimento que seja,
tem uma consequência positiva e negativa, né? A positiva é que vai te abrir horizonte para diversos outros universos, outras possibilidades, mas negativa porque está deixando, querendo ou não, o povo menos criativo na hora de criar uma boa mesa, criar personagens. Então, gente, ainda assim, por mais amante que eu seja de inteligência artificial, eu nunca vou deixar de pegar um livro e sentir o cheirinho da página dele, porque o chat GPT resumiu um livro. Não, não vamos ser hipócritas a esse ponto de extinguir é, ferramentas que nos levaram onde estamos hoje, né? Então, assim, gente, obrigado mais uma vez, Hagabashi, pelo convite. Fabulário, meu irmão, tamo juntos, vamos crescer juntos aí, estamos às ordens. E quem sabe em 2035 tenha a parte 2 desse vídeo com o que aconteceu com a inteligência artificial. Acho que falei de inteligência artificial com 2 amigos e olha no que deu. Eita caramba. É isso aí. Então, tá aí todas as manifestações finais sobre esse tema que rendeu quase 2 horas de podcast. O tema só para revisar aqui para vocês, usar inteligência artificial para criar aventuras de RPG. Sim ou não? Como o Fabulário disse lá no começo, muito provavelmente vocês não conseguiram se responder. Ou conseguiram, se conseguiram ter alguma convicção. Qualquer uma das duas está válido. Não é uma pergunta que a gente responderia com muita facilidade. E, pensando na próxima programação da semana que vem, o tema escolhido pela Associação Dungeon Belém foi como sustentar campanhas longas. Foi uma recomendação do Júlio e já temos 2 pessoas confirmadas. O próprio Júlio César, da Associação Dungeon Belém, aqui pelo estado do Pará. E como convidado externo estará o Nopertu, do canal Nopertu. Então, são aí as pessoas e o tema para a semana que vem. E agora, para finalizar, peço para que o Fafá e o Jorge, junto comigo, digam tchau, Lili.